Foi o setor de aeroporto, setor aéreo como um todo, né, Marcela? E quando a gente fala em setor aéreo, a gente fala muito das empresas aéreas, né? Sim. Isso é a primeira coisa que vem à nossa cabeça. O pessoal ficou sem viajar durante toda a quarentena, as empresas tiveram muito prejuízo, ações caindo, aquela coisa toda. Mas a gente não pode esquecer que dentro dos aeroportos, o que a gente vê de monte? Lojas. O tempo todo, para tudo que é tempo lado, todo. né? E aí, o que acontece com esses lojistas? Obviamente, eles não tiveram a quantidade que eles tinham normalmente de clientes. E aí, os aluguéis continuaram chegando, as contas continuaram chegando. E eu quero conversar com o Renan Fius agora, que tem informações sobre esse assunto. Não tem jeito, a gente entra no aeroporto, a gente vê, por exemplo, atrás de você uma livraria, um café ali do outro lado. Como é que esses empresários ficaram nessa fase, Renan? Oi, Ciane, Marcela, tudo bem? Bom dia para vocês, para todo mundo que está acompanhando a gente. É uma situação bastante complicada. Quem não conhece o aeroporto de Guarulhos, quando chega aqui acha que está tudo normal. Mas pelo contrário, a gente percebe que o fluxo de passageiros caiu. O aeroporto está muito, muito vazio. E infelizmente, tem uma livraria aqui, tem um café aqui ao meu lado, mas é que vocês não conseguem ver na minha frente, tinha um restaurante e ele está fechado. Tinha uma outra loja aqui também ao meu lado e ela também está fechada. Só para vocês terem uma ideia, segundo a Associação de Comércios aqui do aeroporto, em setembro do ano passado tínhamos circulando por aqui, no aeroporto de Congonhas, aproximadamente 2 milhões de passageiros. Em setembro desse ano esse número não chegou a 200 mil. Ou seja, como você disse, Ciane, as contas não param de chegar. Os aluguéis aqui são altíssimos. Há pouco eu estava conversando com o dono de um restaurante que está fechado desde o início da pandemia, teve que mandar ao menos 30 funcionários embora. Ele pagava aproximadamente R$150 mil por mês de aluguel. E ele disse que esse aluguel não é um dos mais caros, e os aluguéis aqui chegam a 300, 400 mil reais, dependendo do ponto. A gente está aqui num saguão, que é uma área de grande circulação, portanto os restaurantes, outros comércios conseguiram, de certa forma, se sustentar, mas aqueles estabelecimentos que ficam mais afastados, numa área de menos circulação, esses aí não estão conseguindo se segurar, né? Tiveram que fechar as portas ou até mesmo encontrar outras maneiras de, pelo menos, se manterem de forma aberta, digamos assim, né? Se manterem vivos. A grande questão é, eles estão tentando negociar com a Infraero. A Infraero ofereceu alguns descontos desde o início da pandemia, 50% aí do pagamento do aluguel, esses descontos vão caindo, mas eles dizem que eles vivem de passageiros e não de voos. Portanto, os comerciantes estão com muita dificuldade e querem renegociar esses aluguéis. A Infraero, por sua vez, disse também que está enfrentando aí uma grande dificuldade, que está tentando ajudar. Portanto, é uma situação bastante complicada, viu? Eu volto com vocês. Renan, pede para o seu cinegrafista mostrar para a gente, por favor, para a gente conseguir ter uma noção de fato da notícia. Acho que é um restaurante que você disse aí pertinho de você que está fechado, é isso? Vamos dar uma olhadinha, por favor. Isso, vamos dar um giro aqui para mostrar para vocês. O Átila está comigo, só para acompanhar aqui, ó. O Átila, mostra para a turma que está em casa, olha só. Aqui na frente é um restaurante, como vocês podem ver, segundo o dono desse comércio com quem eu conversei, aqui funcionava um restaurante japonês e pela porta, tudo fechado aí, infelizmente. O aluguel, segundo ele me disse aqui, custava R$140 mil. E, infelizmente, no início da pandemia, o comerciante teve de fechar. Aqui a gente tem um café, esse café está aberto, mas ali tem um outro restaurante também ao lado, com tapume, portanto, esse é o cenário que a gente encontra aqui no aeroporto de Congonhas. 94 comércios, 84, segundo a associação, estão inadimplentes. Caramba, agora sim deu para ter uma noção do que você está falando aí, Renan. Obrigado, então, pela sua participação aqui com a gente. Situação difícil dos empresários, portanto, brigadão, Renan.